Good morning, everyone! How's it going? Teacher Kelly chegando para mais um Learning English in 5 minutes. A gente está com os vídeos um pouquinho maiores, não estão em 5 minutos, porque tem dica de pronúncia, tem gramática, tem o contexto. Então tá levando um pouquinho mais de tempo, eu já diminuí a quantidade de frases, mas não posso botar só uma ou duas, porque senão também perde o propósito da nossa aula. Mas já aproveitando que eu estou aqui, quero pedir para você se inscrever, para você que assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no canal, se você está assistindo pela primeira vez. Hi, nice to meet you. Se inscreve aqui, porque temos vídeos para vocês diariamente, com exceção dos domingos. Agora a gente parou com os vídeos a domingo, para que você descanse ou revise a matéria. Continuando falando de passado no passado. Sim, o passado do passado, que é o Past Perfect. Hoje é o quarto e último vídeo da série Past Perfect. Amanhã a gente já vem com Past Perfect Continuous. Hoje vamos falar de experiências no passado. Então, presta atenção. Se é passado do passado, eu estou falando de uma experiência que aconteceu antes de outra no passado. Então, quando a gente diz que o Past Perfect é passado, do passado, é porque a gente pelo menos está falando de duas ações no passado. E a primeira que aconteceu, ela vai estar no Past Perfect. Ok? Então vamos lá. The Past Perfect can also be used to talk about experience that happened up to a certain point in the past. Ou seja, é uma experiência que você teve, que você viveu até um certo momento no passado. Então, o importante do Past Perfect é esse. Para você usar, você tem que estar se referindo a duas ações no passado, ou então a um ponto de referência no passado e a ação que aconteceu anteriormente. Tá? Como eu falei na primeira, há quem diga que não se usa mais o Past Perfect. Se você vai usar para viajar, o seu inglês é para viajar, uma coisa mais simples, de repente você nunca vai usar o Past Perfect. Mas se você precisa sempre falar o que tem acontecido, o que aconteceu, essa sequência de eventos, o Past Perfect é necessário, é o que eu falo. Aqui é um canal para todo mundo. Eu não vou mentir para você, eu não vou sair cortando coisas do inglês e falar assim, aprende só isso. Não. O meu objetivo aqui é que você aprenda inglês. E como eu quero que você aprenda inglês, eu não sei qual é o seu objetivo. Então eu vou ensinar tudo e você pega aquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, se você não quer aprender o Past Perfect, vídeo, você vai lá, assiste outro vídeo do canal. Né? Esse vídeo, de repente, não é para você. Mas se você quer aprender mais coisas do inglês, tipo, não estou satisfeita não, quero mais, esse vídeo é para você. Ok? Fique à vontade, o canal é seu. Então escolha, mas eu não vou ficar cortando ou não ensinando certas coisas que existem para falar, tipo, aprenda inglês em 2 semanas. Ok? Não. Let's start. Let's continue. E aí, como tem toda a estrutura do perfect, a gente vai usar o particípio passado, mas o auxiliar have no passado, porque é past perfect. Então, o meu auxiliar está no passado. Agora, vamos contextualizar, porque nada melhor do que frases para a gente conseguir contextualizar. Lembra que eu estou falando de uma experiência que aconteceu até um certo momento no passado. Então, em 2020, esse é o meu certo momento no passado, é meu ponto de referência. I had never traveled abroad before 2020. I had never traveled abroad before 2020. Então, eu nunca tinha viajado para o exterior antes de 2020. Então, não necessariamente eu preciso de duas ações, mas eu preciso de um momento no passado e falar da ação anterior. Ok? Eu só preciso pelo menos de uma referência no passado, para poder ter duas ações no passado. 2 momentos, vamos falar assim, no passado. Ok? Então, I had never traveled abroad before 2020. E aí, eu já deixo aqui um dever de casa para você. Escreve aqui nos comentários o que você nunca havia feito antes de 2020, porque 2020 a gente teve a pandemia, né? E muita coisa mudou. No meu caso, eu nunca tinha trabalhado online. Eu nunca tinha trabalhado. I had never worked online before 2020. Coloca aqui nos comentários o que você nunca tinha feito antes de 2020, que agora você faz. Ou você faz atualmente, ou fez, né?
ou faz, I don't know, mas o que você nunca tinha feito, isso é que eu quero uma experiência sua, algo que você nunca tinha feito antes de 2020, ok? Então, I had never traveled abroad before 2020. She had visited that museum 3 times before it closed. She had visited that museum 3 times before it closed. Então, o museu fechou, mas ela, antes disso, visitou 3 vezes. Repeated the action in the past. Mas não tem a referência no presente como present perfect, mas sim tem a referência no passado, que foi quando ele fechou. Esse é o ponto principal, ele fechou. Ok? Então, she had visited that museum 3 times before it closed. She had visited that museum 3 times before it closed. They had never seen snow before their trip to Canada. They had never seen snow before their trip to Canada. Eu não sei quando foi a viagem para o Canadá, mas eu sei que ela aconteceu. E antes dessa viagem, eles nunca tinham visto neve. Então, they had never seen snow before their trip to Canada. They had never seen snow before their trip to Canada. They had never seen snow before their trip to Canada. Eu tô pronunciando, porque eu vou quebrando para falar para vocês devagar, e o before ficou meio perdido. Então, vamos lá. They had never seen snow before their trip to Canada. By the time I turned 18, I had already learned to drive. By the time I turned 18, I had already learned to drive. Então, quando eu completei 18 anos, né, by the time I turned 18, I had already learned to drive. Eu comecei a aprender, eu já tinha aprendido, na verdade, antes dos 18. Então, quando eu fiz 18, eu já sabia dirigir. By the time I turned 18, I had already learned to drive. Uma experiência. E por falar nisso, para você que está assistindo e foca no inglês para trabalho, isso é uma boa quando você vai falar de experiência anterior a algo que você está mencionando no passado. Então, você tem um emprego atual, e o que você fez antes do emprego atual? Ou você tem uma função atual na empresa, ou tinha uma função anterior à função atual, e você quer falar algo que aconteceu. Isso é importante para você também, tá? He had never eaten sushi before going to Japan. He had never eaten sushi before going to Japan. Então, ele foi para o Japão, e antes disso, ele nunca tinha comido sushi. Então, a primeira vez foi no Japão. He had never eaten sushi before going to Japan. He had never eaten sushi before going to Japan. Quando eu trago essas frases, vocês vão treinando aí. Pausa o vídeo, repete, pausa o vídeo, repete, traz para a realidade de vocês. Agora, a gente tem uma frase longa e eu já te falo. Ficou com dificuldade? Começa de trás para frente. By the time we moved to a bigger house, we had lived in our old apartment for 10 years. By the time we moved to a bigger house, we had lived in our old apartment for 10 years. Então, foi uma experiência que começou em determinado momento no passado e terminou em outro. E aí, o meu ponto de referência é quando eu mudei para uma casa maior. Essa última ação, a ação mais próxima ao presente, você vai usar simple past, a anterior, past perfect, ok? Então, ó, we had lived in our older apartment for 10 years. Then I moved to a bigger house. By the time we moved to a bigger house, we had lived in our old apartment for 10 years. De trás para frente, for 10 years, for 10 years, old apartment for 10 years, in our old apartment for 10 years, in our old apartment for 10 years. We had lived in our old apartment for 10 years. We had lived in our old apartment for 10 years. Se vocês quiserem quebra, ó, bigger house, we moved to a bigger house, we moved to a bigger house. By the time we moved to a bigger house, by the time we moved to a bigger house, we had lived in our old apartment for 10 years. We had lived in our old apartment for 10 years by the time we moved to a bigger house. Ok? E esse foi o nosso Learn English in 5 Minutes de hoje, o nosso vídeo de número 4 da série
Past Perfect, finalizamos o Past Perfect, que algumas pessoas chamam de Past Perfect Simple, né, que é o simples, e a partir de amanhã a gente vê o Continuous, Past Perfect Continuous. E, novamente, se você quer ver os outros tempos verbais, vai lá no canal Playlist Learn English in 5 Minutes, ou então vê nos vídeos recentes. Você vai encontrar todos eles. E a gente, depois do Past Perfect Continuous, a gente vai para o Future Perfect. E aí, finaliza com os tempos verbais. Ok? E eu... Claro, gente, claro que eu te vejo amanhã, mas antes de eu te ver amanhã, deixa sua curtida, comenta e volta. Eu vou ficar muito feliz com a sua curtida, com o seu comentário, com a sua resposta. Não esquece o que você nunca tinha feito antes de 2020. Volta lá no vídeo, pega a estrutura da frase e conta aqui pra mim. Eu vou adorar saber. E claro, volta, né, gente? Volta amanhã que amanhã tem mais. Bye, bye. See you tomorrow.